Bom dia, nós somos alunos do Técnico de Informática do IFES e hoje a gente vai fazer um breve debate sobre a Inconfidência Baiana e Mineira, as diferenças entre elas e as relações. Eu sou Débora, nosso grupo é composto pela Ana Luísa, pela Tatiane, pela Yara e pela Raquel. Para poder começar esse trabalho, a gente vai começar explicando um pouco a questão histórica, contextualizando ambas as Inconfidências, a Mineira e a Baiana. E para começar explicando a Mineira, eu vou ler uma poesia de Cecília Meirelles, que eu acredito que fale muito bem sobre toda a relação do contexto, histórico que estava se passando na época em Minas Gerais. Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas, e há indignações minuciosas dentro das casas fronteiras. Olhos colados nos vidros, mulheres e homens à espreita. Caras disformes de insônia, vigiando as ações alheias. Pelas gretas das janelas, pelas frestas das esteiras, agudas as setas atiram, a inveja e a maldicência. Palavras conjecturadas, oscilam no ar de surpresas, como peludas aranhas nas gosmas das teias densas. Rápidas e envenenadas, engenhosas sorrateiras. Através de portas fechadas, à luz de velas acesas, brilham fardas e casacas, junto com batinas pretas. E afinais, mãos pensativas, entre galões, sedas e rendas, a grossas mãos vigorosas, de unhas fortes, duras veias, e as mãos de púlpitos altares dos evangelhos, cruzes e bênçãos. Uns são reinóis, uns mazombos, e pensam de mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio, e refletem e argumentam, falam de minas e impostos, de lavras e de fazendas, de ministros e rainhas, e das colônias inglesas. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Se a derrama for lançada, a levante com certeza. Corre-se por essas ruas? Corta-se alguma cabeça? Do cimo de alguma escada profere alguma arega? Que bandeira se desdobra? Com que figura ou legenda? Coisas da maçonaria, do paganismo ou da igreja? A Santíssima Trindade? Um gênio quebrar algemas? Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece inconfidência. E diz o vigário ao poeta: escreve-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde. Ouve-se em redor da mesa, e a bandeira já está viva, e sobe na noite imensa. E os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém saiba o que seja. Através de grossas portas, sentem-se a luz acesa, e há indignações minuciosas dentro das casas fronteiras. Que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam? Mostram livros proibidos? Leem notícias da Gazeta? Terão recebido cartas de potências estrangeiras? Antiguidades de Nimes em Vila Rica suspensas. Cavalo de Lafayette saltando vastas fronteiras. Ó vitórias, festas, flores, das lutas da independência. Liberdade. Essa palavra que sonhou o mundo alimenta. Que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. E a vizinhança não dorme, murmura, imagina, inventa. Não fica bandeira escrita, mas fica escrita a sentença. Esse poema se chama Romance 24º, ou da Bandeira da Inconfidência, de Cecília de Meirelles. E eu acho que ela fala todo esse contexto, desde as pessoas que participaram, que falam no começo, do clérigo, dos nobres, que esse movimento teve um perfil muito mais nobre do que a baiana, por exemplo, e explica com uma certa emoção todo esse contexto. Eu achei que foi super interessante para poder contextualizar e entender melhor o assunto. Trouxe o contexto para a realidade. Exatamente. Traz um pouco essa coisa mais pessoal pra gente, né? Sempre que a gente entende um pouco o sentimento da pessoa, do que a pessoa passa, de qual a emoção, igual a parte do poeta, né? Que ele fala, nossa, corto meus dedos para não escrever isso. Porque tinha toda essa questão de que nada fosse escrito. Eles tinham isso, que não podiam escrever nada para que ninguém fosse pego. Bom, mas como assim, né? O que aconteceu com a Inconfidência Mineira? Como surgiu esse movimento? Qual o contexto? Enfim. Bom, em Minas, como a gente geralmente sabe desde pequeno, tem muito ouro, muitas pedras preciosas. E a coroa de Portugal com certeza aproveitava isso
para poder pegar, né? Então, desde o começo da colônia do Brasil, a gente tinha que pagar impostos. E um dos impostos mais famosos era o quinto, que a gente tinha que pagar 20% do que a gente arrecadava para eles como imposto. Só que chegou uma época que estava chegando já a crise do ouro, acho que é o próximo ponto, e as pessoas estavam começando a arrecadar menos. Só que Portugal não acreditava nisso. Naquela época, eles imaginavam que o Brasil, Minas Gerais, tinha ouro infinito. Infinitamente, eles iam ficar tirando ouro daqui. Mas, obviamente, não é verdade. E já estava começando a chegar essa época da crise do ouro, estava começando a faltar ouro, eles estavam começando a arrecadar menos dinheiro. Então, obviamente, eles arrecadavam menos e pagavam menos a Portugal. Obviamente que também tinha um certo roubo, um tráfico de ouro nessa época. Mas a crise do ouro era real. Como eles começaram a dever a Portugal, eles achavam que eles achavam que o Brasil estava burlando alguma lei para roubar mais dinheiro. Eles resolveram trazer o Conde de Barbacena para o Brasil, que ele é um pouco mais rígido e ele iria fazer a derrama. E o que é a derrama, né? Como eles acreditavam que o Brasil estava devendo Portugal, eles iriam invadir as casas das pessoas à força, e como eles não podiam pagar em dinheiro, eles iriam pagar em bens. Ah, você não tem dinheiro? Ah, então me dá sua terra, ou me dá qualquer bem que você tem dentro da sua casa. Então, eles iam meio que pagar Portugal à força. E com medo dessa derrama e toda essa questão de ser subordinado a Portugal, eles decidiram que eles teriam que ter um movimento de independência, coloquei o plano entre aspas. E eles começaram esse estopim, essa parte que eles falam também no poema, né? De silenciosamente nas casas, convidar as pessoas para poder montar um motim contra as pessoas que iriam fazer a derrama ali em Minas. E vale ressaltar, né, que essa independência não é do Brasil, é de Minas. Eles queriam tornar Minas um estado independente do Brasil e libertar eles. Então eles começaram a conjecturar todos esses planos e pensar em como que eles iriam tornar Minas independente. E aí o plano era que, no dia que eles fossem declarar a derrama, eles iriam fazer várias emboscadas para poder pegar os soldados. Obviamente que tudo isso em segredo, não podiam escrever nada em lugar nenhum. Tudo que era falado em sigilo, para que ninguém fosse preso depois. Mas várias Não pessoas... adiantou muita coisa. Não adiantou muita coisa. Várias pessoas foram pegas nesse contexto da... Não vou dizer réu, não vou dizer juiz, mas nessa época que eles estavam sendo julgados, 11 pessoas foram condenadas à morte. Mas vale ressaltar que por ser um pessoal mais nobre, por ser um movimento de Elite. caráter, exatamente, por ser um movimento mais elitizado, apenas 11 pessoas foram condenadas à morte, em todo o movimento. E depois dessa condenação, houve muita revolta popular, porque todo mundo estava querendo isso, toda a população apoiava esse movimento, obviamente, porque era independente, tornar independente, né? Então houve uma releitura sobre se deveriam mesmo condenar essas pessoas à morte. E o único deles que disse que não ia negar que queria a Inconfidência foi Tiradentes. E aí todos os outros foram enviados para colônias na África e apenas ele foi condenado à morte. E é sobre ele que a gente vai entender um pouco daqui a pouquinho. Mas antes, vale ressaltar muito a parte do interesse econômico envolvido por trás da Inconfidência Mineira. Porque tem muita gente que acha, no sonhozinho brilhantista, que eles estavam fazendo um bem para a população, para um bem maior, que eles botaram a cara a tapa apenas para satisfazer o interesse popular, o que não era verdade. Como a Débora disse, como Portugal estava realmente achando que o Brasil estava... como fala? Passou a peça, assim, roubando mesmo da coroa, porque eles achavam que o ouro era infinito. Eles não acreditavam que o ouro estava acabando, não acreditavam nesse declínio do ouro. Por isso que eles iam fazer a derrama. Tava todo mundo
endividadíssimo. Até os ricos, os nobres, a elite, que foi um movimento elitista, eles estavam até de dívida, ninguém aguentava mais. Por isso que o estopim econômico foi enorme. Faz todo sentido. Principalmente a elite, né, deveria estar com crise econômica, com problema financeiro. Que eram eles que coordenavam os movimentos de retirada do ouro, né? As pessoas mais pobres, assim, acho que elas trabalhavam para eles. Então, eles estavam tendo que pagar essas pessoas, às vezes estavam recebendo menos também. E a coroa de Portugal fazia uma pressão imensa em cima deles. Enorme. E vão pagar, não, vamos tirar essas coisas. Gente, nobre em toda a entrar história, na casa. É o que tem. Nunca. Não, e outra também, é muita palhaçada. Eu acho que a maioria da revolta da população também foi de o ouro ser deles, propriedade de Minas Gerais, e tá Portugal, em Portugal, tipo, a coroa toda lá, tranquilíssima, enquanto eles trabalhavam, eles tinham que pagar o imposto porque eles eram colônia. Olha que palhaçada. Esse é o problema de ser colônia, né? Portugal estava sempre em cima, querendo tirar sempre recurso, não dava boas condições para a gente poder se desenvolver, entre aspas, assim. Exatamente. Só tirava e não entendia que em algum momento ia acabar, porque ouro, né? Eles acreditavam que o ouro era infinito, né? Eles iam sempre tirar a riqueza do Brasil, sempre lucrar, né, em cima dessa riqueza. Sim. E vale lembrar também a questão deles terem que pagar também, né, o imposto, e a Portugal dando muito em cima deles, né, doido para fazer a derrama e tirar, tipo, o resto de dinheiro que o povo mineiro tinha, além deles quererem fazer essa independência de Minas para poder ficar com ouro, né, ficarem mais ricos e ter a sua própria dependência, quando o Joaquim Silvério delatou os Inconfidentes, ele viu o lado dele, né? Porque ele estava cheio de dívida com a coroa portuguesa, como muitos outros inconfidentes estavam, querendo se livrar para Minas Gerais ser independente e sair da dívida. Mas quando o Joaquim foi lá e entregou, né, delatou todos os inconfidentes, os outros acabaram se entregando também para a coroa para terem, tipo, parte da dívida perdoada. Aí só Tiradentes que, tipo assim, continuou. Não, eu fiz isso, eu tomei frente, eu realmente estou querendo a independência de Minas Gerais. Ele foi o único que deu a cara a tapa, né? Não revogou, não voltou atrás do que foi decidido. Ele deu a vida pelo movimento, né? Acho que faz super um link, né? Falar de Inconfidência Mineira é falar de Tiradentes. Exatamente. E nessa etapa, como a gente disse, a gente vai falar um pouco sobre Tiradentes e esse mito do herói nacional, criado em volta dele, essa fabricação do herói. Enfim, Tiradentes, como a Débora disse, ele foi o único, no final, depois de 2 anos na prisão, condenado à morte em praça pública, exatamente para servir como exemplo. Os outros 11 eram elitistas que se acovardaram e fingiram a famosa demência, exatamente como a Raquel falou, para tentar pelo menos quitar as dívidas, já que o movimento estava perdido, não tinha mais o que fazer. Vale lembrar também que Tiradentes não era da elite, né? Ele nasceu... Isso que eu ia falar agora, Tiradentes não sendo da elite, ele já foi... Ele meio que era um sem rumo, né? Não tinha pai nem mãe, que perdeu quando ele era criança. Tentou várias profissões para se dar bem na vida, trabalhou como é que fala? Aquele povo que vende coisa, ambulante, trabalhou como ambulante, já foi militar, que é um ponto que é bom ficar de olho, porque eu vou comentar mais pra frente. Sim. E ele tava lá. Vale lembrar, ressaltando que ele não é um da elite, que mesmo depois de 2 anos com o movimento todo perdido, ele foi o único que se manteve. Levou toda a culpa, né? Falou que era o líder de tudo, que os outros não tinham nada a ver. Enfim, existem muitas teorias da conspiração em volta disso.
porque eles dividiam a cela, né, na prisão. Podem ter rolado ameaças, um delírio, um realmente jeitão de herói. Não sei, não sabemos, né? Mas, enfim, ele foi usado como exemplo porque pensa também num contexto de monarquia. A coroa portuguesa, vendo o que tinha acontecido sobre toda essa inconfidência, né? Que é quando você vai contra as leis da coroa. Deixar passar só porque são elite, só porque isso não ia acontecer. Eles tinham que usar como exemplo para o resto da população nem se atrever a botar o pezinho em reunião desse tipo, nem se atrever a pensar. Depois que Tiradentes foi morto, em praça pública, como eu disse, usado como exemplo, pendurado os membros em cada partezinha onde os militares passavam, só para relembrar mesmo essa repressão da coroa portuguesa. Ele não foi endeusado como ele é hoje em dia. Ele não tinha, porque assim, se você parar para pensar, o que é Tiradentes? Além de uma pessoa normal que lutou que lutou a favor dos seus princípios e no final falhou. Quantas pessoas já morreram em movimentos, tanto como a Inconfidência Baiana, que vai ser falada mais para frente, e não foram, como eu posso dizer, endeusados mesmo, igual ele, entendeu? Enfim, uma explicação, a ressignificação de Tiradentes, na verdade, aconteceu muito tempo depois, não tanto tempo depois, né? Mas enfim, durante a proclamação da República. O Deodoro, seus militares, enfim. Na proclamação da República, houve muita repressão do próprio povo. Coisa que muitas vezes a gente não se liga, é que o povo, ele realmente se rebelou, porque eles estavam acostumados com a monarquia em Portugal, eles já tinham esse estilo de vida implantado, não acreditavam em uma república como Tiradentes acreditava. Isso é um ponto a ser notado, que Tiradentes, ele queria implantar uma república no Brasil, no Minas Gerais, no caso, né? Eles estavam querendo a independência de Minas Gerais. Enfim, o povo, ele estava muito ignorante sobre esse conceito de implantar uma república. Então, eles pensaram em um jeito de contornar essa situação, como eu posso dizer, fazer com que o povo realmente quebrasse essa barreira de medo da república, sabe? De ignorância mesmo. Então, eles utilizaram de muitos recursos nacionalistas nessa época para... esqueci como é que fala. Que eles fizeram um golpe de Estado, né? Então, eles usaram para afirmar e validar o golpe de Estado deles. Eles utilizaram de figuras nacionalistas, eles queriam erguer uma nova era no Brasil. Eles queriam que tivessem um ponto de referência dessa nova era. Aí, né? Sim. Acabaram chegando num militar, que na época, militares, republicano, que morreu para salvar o povo, morreu em pró ao movimento de Minas Gerais, de emancipação de Minas Gerais. Quem melhor? Gente, era um prato cheio. Nossa, era um prato Tiradentes. Bem entregue, assim, ó. Não só na fisionomia, que depois eles, né, foram fazendo, mas também na história de comparação, na cristianização que fizeram em volta de Tiradentes. Foi absurda. Eles compararam Tiradentes a Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo. E funcionou! Cara, eu tava vendo que não existe registro
da imagem de Tiradentes. Ninguém nunca teve uma foto, Exatamente. Foi, nada. Esses quadros, Eles decidiram pegar e colocar a imagem de Jesus, a barba grande. Jesus também, né? Tem toda a relação. branco. Jesus talvez não seja daquele jeito que a gente conhece. Mas essa imagem de Jesus que remete a gente, a maior parte do estado, do país era cristão nessa época. Então, toda a formação da imagem de Tiradentes. Também vale ressaltar que ele não era um dos principais personagens do movimento. Ele só fazia parte. Ele levou uma culpa que nem era atribuída a ele. Ele nem era tão importante por não ser elitista igual aos outros. Ele nem tinha tanta influência dentro do movimento antes de ser morto. Sim, Inclusive, o que a Débora falou, que a Débora apontou sobre a figura de Jesus e Tiradentes, a gente pode até ver no quadro em que ele que foi desquartejado, que botaram ele branco, não tem registros de Tiradentes, da realmente forma de Tiradentes, porque esses quadros foram feitos muito depois da morte dele, não tem registro. Tem uma cruz do lado da cabeça dele, muito avulsa, só para cristianizar mesmo a imagem de Tiradentes. Em formato de cruz também. Oi? Sim. O corpo Tem dele toda uma referência. Essa cruz que a Ana Luísa falou, que é o crucifixo, tinha Jesus, né, pregado nela, e estava ali com toda a demonstração, né, que ele morreu, Jesus morreu por nós e Tiradentes morreu pela nação mineira. Então, assim, ele um foi herói traído nacional. por aquele coronel Judas, já tem Sim. Por isso que eu falei da validação não só de físico dele, que transformaram ele em... Ele tem toda essa imagem, né? Trataram ele, né, como se fosse sei lá, por exemplo, o George, que morreu nos Estados Unidos. Talvez eles peguem, por exemplo, uma imagem de alguém que... Uma coisa que aconteceu que gerou muita polêmica no povo, igual, esse movimento era muito populista, todo mundo tinha interesse na independência mineira. Então, talvez eles pegaram, meu Deus, uma pessoa morreu em nome disso. Então, eles glorificaram essa pessoa. Foi traído pelos seus companheiros. Sim. E hoje em dia, tipo, em Minas Gerais, se você falar o nome da pessoa que traiu Tiradentes, é visto como Coronel Joaquim ofensa. Silvério? É visto como ofensa. Tipo, igual quando você compara, tipo, a Judas, Judas é visto como uma ofensa hoje em dia para os cristãos. E a mesma coisa em Minas Gerais, tipo, se você falar o nome, é tipo uma ofensa, entendeu? Ele teve que ser exilado para o povo não matar ele. Sim. Morreu desgraça, o bicho. É porque ele tinha toda essa imagem, né? Eu acho que outra coisa também que dá pra, tipo, ressaltar esse ponto de que ele teve toda uma população apoiando ele é a questão de que foi um movimento em Minas Gerais, para a independência de Minas Gerais. Teve também a Inconfidência Baiana. E ele é o único herói, assim, entre aspas, o único mártir que tem um feriado no Brasil inteiro. Nacional! E foi um movimento de independência em Minas. Sei lá, se for no Acre, tem feriado de Tiradentes. A endeusação desse homem foi absurda. Eles construíram estátuas, penduravam quadros dele. Né? Faz sentido, se apegaram a essa imagem. Essa imagem. Literalmente validou o golpe dele. Nossa, gente. A identidade nacional criada depois de Tiradentes ter sido endeusado validou totalmente o golpe de Estado republicano que eles fizeram. Foi esperto. Mas é engraçado, né? Porque eles construíram toda essa imagem. Não era uma coisa que... A influência. Sim. Assim, eles precisavam de uma representação, tipo, de uma imagem para a coroação. Tipo, eles precisavam de uma pessoa para representar, para virar um símbolo. Eu acho que é isso que a gente começou falando no começo do trabalho. De olhar, ver que é uma pessoa, se identificar que é uma pessoa, pensar no sentimento, no que gera dentro da gente, gera uma revolta muito maior do que só pensar no movimento. Lembrar que tem gente, se identificar com aquilo gera uma revolta muito maior. Então, acho que eles foram muito espertos para fazer essa sacada, ainda mais por remeter à religião, que era muito famosa
Exatamente, que é muito difundida. E outra, ele é uma figura de oposição à monarquia da coroa portuguesa. Ele é o rebelde, a ovelha negra da família é o Tiradentes. Você quer melhor do que isso? Gente, é um prato cheio, um militar republicano Isso que é que foi contra a coroa, olhou na cara deles e falou, não, o movimento vai acontecer, ele vai acontecer, eu quero que Minas Gerais se livre de vocês. Com, assim, contextos duvidosos, ninguém sabe o que aconteceu, a lavagem cerebral que pode ter acontecido com ele durante esses 2 anos. Dizem que ele estava do lado de uma cela com um frade, que ele virou frade no meio daquela... Enfim, tem vários boatos sobre isso. E aí, quando ele morreu, ele já era um frade. Ai, e vai. Tem ameaças também que podem ter sido feitas, enfim. Não, com certeza. Principalmente por ele não fazer parte do clero ou da monarquia na época. Ele era uma pessoa, assim, entre aspas, normal, Do né? povo. Ele era uma pessoa do povo. Talvez isso pode ter sido... Ele é, dentre os 11 que tinham sido condenados, ele era o único que não era nobre. Então, e ele foi o único povo que se morreu. identifica. Será que isso tem uma relação? Não querendo... Não querendo dizer Eu nada, acho que mas já dizendo. Ele era tipo um ex-militar lá, dentista, em meio a tantos outros que tinham realmente nome, dinheiro, status, Sim, dinheiro não, né? Porque eles ficaram conhecidos como dívida. devedores Eles tinham dívidas. insolventes. Só tinha dívida. Sim. Mas, enfim, ele Alguém faz alguma... foi formado como uma identidade nacional mesmo. Agora que a gente já conversou sobre a Inconfidência Mineira e sobre a figura que foi de Tiradentes para o Brasil, eu vou começar explicando agora a Inconfidência Baiana para a gente debater sobre. E a Inconfidência Baiana aconteceu 9 anos depois da Mineira. Ela foi em 1798 e os protagonistas da Inconfidência Baiana foram João de Deus, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e Lucas Dantas. Essas foram as pessoas que eu vou falando sobre elas de acordo com o que vou explicando. Então, em 12 de agosto de 1798, foram espalhados pela cidade de Salvador vários boletins que seriam tipo cartazes que falavam sobre o que os republicanos estariam fazendo uma revolução. Na verdade, eles diziam que seria uma futura revolução e convidavam todo o povo de Salvador a entrar nessa ideia deles. E eles diziam nesses boletins que já haviam cerca de 676 adeptos. E esses adeptos eram pessoas, desde militares até pessoas comuns. Só que vale ressaltar que nesses boletins, em nenhuma parte eles falavam que pessoas, que homens livres ou escravos, mulatos, não entravam. Tipo, nessa revolução, só tinham nomes de pessoas, nomes assim, não haviam nomes, mas eles especificavam que uma parte dessas pessoas eram militares, outra parte era homens do clérigo, mas não tinha nenhuma parte que eles falavam que eram homens livres da escravidão ou pobres, nenhuma parte eles falavam disso. Essa revolução seria feita no futuro, eles falavam nesses boletins que seria uma revolução futurista, que estava chamando o povo para participar, e essa visão de ser uma revolução do futuro acalmava o povo de pensar em algo ser feito no momento, em uma ruptura do nada. Então, isso acalmava o povo e também era uma forma de negociação com a coroa portuguesa, porque isso dava à coroa portuguesa um jeito de negociar com eles para que essa revolução não acontecesse. Então, essa futuro no nome era exatamente uma forma de acalmar o povo e uma negociação com a coroa. Mas, ao contrário do que foi a mineira, a baiana, ela atacou diretamente várias pessoas, entre elas o príncipe da época, que era o Dom João. E não foi algo normal que aconteceu,
porque na Mineira a gente viu que eles estavam muito preocupados em que não fosse descoberto. No caso deles, da Baiana, foi algo que chamava realmente o povo para participar. E quando eles fizeram essa crítica ao príncipe, eles criticaram muito que as normas que o príncipe colocava ao povo. E aí, claro, tinha também muita questão econômica no meio, então, assim como era a Mineira, que teve muita questão de pessoas endividadas ou que queriam algo melhor, sabe, para eles, isso também havia na Baiana, e eles pediam coisas como dinamização de comércio, eles queriam que a França fosse fosse o país com que eles negociassem, não queriam mais fazer comércio com a coroa portuguesa porque estava ficando muito caro para eles. Então, eles queriam mudar as coisas e eles queriam a Revolução Baiana mesmo. Eles queriam que o povo da Bahia fosse separado do Brasil e seria chamado de República Baianense. Logo que explodiu essa discussão, foi iniciado várias investigações de pessoas que queriam realmente descobrir quem eram essas pessoas, porque com o apoio do povo, a coroa se viu um pouco mais amedrontada em questão a eles. Foi uma investigação aberta pelo Dom Fernando José de Portugal e Castro. Ele, na época, ele era governador de Salvador, da capitania de Salvador, e ele começou uma investigação tanto querendo saber onde que essa organização tinha as reuniões, como também começou a investigar a letra das cartas, porque era tudo manuscrito. Então, para eles acharam que seria uma boa forma de descobrir quem escreveu aquelas cartas. Porque, obviamente, quem escreveu também estaria ligado a... Exatamente. Nesse meio tempo, foi coisa de 2 semanas que eles estavam investigando, apareceram mais 2 cartas, uma delas foi encontrada dentro de uma igreja, numa das paredes da igreja, e nessas cartas havia eles estavam pedindo que o novo governador da capitania não seria mais o governador Dom Fernando e seria, sim, o chefe supremo que eles tinham escolhido. Então, já era outra afronta para a coroa portuguesa, tirar tudo que fosse de Portugal de lá de dentro. Então, eles acharam isso mais uma afronta e a investigação se tornou ainda pior. As pessoas começaram a realmente ser investigadas e havia investigação em casas e tudo mais. Foi através da caligrafia que eles fizeram essa investigação que eles chegaram ao nome de Luiz Gonzaga. Ele era um homem mulato e pobre, e eles prenderam ele, seria tipo uma prisão preventiva, porque eles não tinham muita acusação sobre ele, não havia provas. Além da caligrafia. Então, eles apenas prenderam ele para manter ele, enquanto isso continuava a investigação. E, no meio dessa investigação, houveram denúncias do próprio povo sobre uma reunião que haveria no alto de uma colina, e falavam que seriam deles. Mas essa reunião nunca chegou a acontecer, porque chegou nos ouvidos da organização, e eles cancelaram para realmente não ter nenhuma chance das pessoas descobrirem. Só que não adiantou muito, porque houveram mais 2 investigações coordenadas por mais pessoas. Aí estava sendo colocado muito esforço nessa investigação. E eles conseguiram prender 38 pessoas que foram sendo acusadas uma pela outra. Uma acusava a outra, sabe? Prendia uma e aí ela falava, sim, eu fui lá, mas eu também fui com outra pessoa. E também o próprio povo ficava circulando conversas, então acabou prendendo muitas pessoas. E essas pessoas eram de diferentes classes. E entre essas pessoas haviam 2 homens que eram muito poderosos, que foram abordados, mas eles nem foram presos. Eles foram só... Interrogados. Foram só investigados lá. Falaram, eu quero saber onde você estava, não sei o quê.
mas não aconteceu nada demais, não foram Eles presos. queriam coletar mais nomes, né? Sim, era isso que eles queriam. E uma coisa que eu achei um pouco estranha de as pessoas fazerem foi que quando eles fizeram essa investigação e chegaram a esses nomes de duas pessoas grandes, poderosas, eles, para falarem, vamos te inocentar, eles chamaram os escravos dessas pessoas para falarem se a pessoa realmente estava em tal lugar, se ela saía de casa com frequência. E os escravos dessas pessoas não iriam falar, entende? Sim. Claramente. Ou seja, claramente para libertar o negócio. Então, quando aconteceu isso de chamar os escravos dessas pessoas, eles iam lá, inocentavam eles, e, além de inocentar eles, eles também começaram a condenar outras pessoas, que, por coincidência, eram pessoas que eram mulatas, Marginalizadas. livres e pobres. Sim. Eles fizeram essa investigação, culpando várias pessoas, mas no final eles disseram que o cabeça de toda a organização foi realmente Luiz Gonzaga, o que escrevia os boletins. E Como se uma pessoa pensasse no movimento inteiro. como se somente ele tivesse feito tudo, sabe? Afinal, sempre tem um que leva a culpa. A culpa foi... É sempre o pobre. Sim. E falaram que outras 3 pessoas que foram o João de Deus, o Manuel Faustino e o Lucas Dantas eram as pessoas que estavam por trás de espalhar os boatos e tudo mais. Eles seriam os protagonistas dessa Revolução Baiana, da República Baianense que eles queriam. Só que assim, essas 4 pessoas também fizeram denúncias pesadas de militares, de pessoas que tinham muito dinheiro. E eles simplesmente não foram presos. Ignorado, né? Porque Sim, foi a mesma coisa deles não terem falado nada. Porque eles simplesmente continuaram a acusar eles e foi. Quando isso aconteceu, eles foram culpados por lesa majestade, que seria um crime de ir contra a coroa portuguesa. Sim. E seria tipo um crime de traição mesmo. E por causa disso, eles foram condenados à pena máxima, que seria a execução de enforcamento, esquartejamento, tal como Tiradentes. Só que o que é muito estranho é que... Exposição. E exposição. O que é muito estranho é que na época, foi 9 anos depois, as pessoas sabendo dessa forma do governo e tudo mais, eu acho que elas iriam ter uma visão mais Futurista. Sim, elas iriam se ver nessa posição, sabe? Morreu um homem 9 anos atrás, agora morreram 4, entende? Sabe? Mais do povo, juntando o povo mesmo. E mesmo assim, nessa foi muito mais cruel o resultado final. E aí foi falado Um massacre mesmo. Sim. No final, teve muita discussão sobre essa elite que estava no poder da Inconfidência. As pessoas que realmente mandavam na Inconfidência, elas escolheram ficar quietas. Tipo, elas escolheram outras pessoas para serem culpadas, tal como foi com Tiradentes. Só que dessa vez, tipo de visão de heróis nacionais. Essas pessoas simplesmente foram culpadas e aconteceu isso. Ponto que eu achei muito interessante, que eu gostaria de pontuar, que você falou, que o próprio povo começou a denunciar as reuniões. E aí fica o questionamento, será que esse movimento para emancipar a Bahia realmente atendia às necessidades de todo um povo ou a necessidade de uma massa só? Entendeu? Porque se o próprio povo estava denunciando, será mesmo que eles estavam satisfeitos com essa emancipação? Tanto que na Confidência Mineira, por exemplo... Eu acho que, tipo assim, igual, uma das principais coisas que eles pregavam, né, era a igualdade racial, melhor salário para os soldados, essa questão financeira da independência. Talvez não seja porque eles não estavam contentes,
Mas por ser um movimento popular, talvez eles sofriam influência por outras pessoas, sabe? Tem várias Sim, decisões, talvez, eu que eles concordo muito com a Débora. pela própria vontade deles, entendeu? Isso que a Sim. Débora falou é muito, muito real, porque como a congregação baiana, ela foi completamente assim, os líderes, né, não foi igual aconteceu com a Conferência Mineira, que eram militares, pessoas ricas. Na congregação baiana era o povão, né, era tipo assim, os alfaiates, os comerciantes, os escravos, tinham poucas pessoas assim, influentes intelectuais. E quando eles começaram nessa revolta de querer proclamar a República na Bahia, a coroa portuguesa estava criando um governo reprimindo eles, né? Tinha uma repressão muito grande nesse povo, Mais pressão mesmo. tem muita pressão neles, e por causa disso que muita gente morreu, muita gente foi presa, porque eles não tinham nome, né? Eles não tinham aquela elite igual A mineira. a Conferência Mineira Então, vocês tinha. estão dizendo que mais ou menos o povo denunciava Não, igual, por conta exemplo, da... no caso do que fizeram a entrevista, não, conversaram com os escravos para saber se Interrogatório. interrogaram. Você acha que os escravos, ainda que soubessem que os patrões, os donos deles, fossem criminosos, fizessem alguma coisa, tivessem relação com a Confidência, eles iam dedurar? Não iam, porque o Eles restante... não iam entregar, porque era um poder superior, entendeu? O povo ele era reprimido, entendeu? Por exemplo, o restante da família do senhor, que seria dono dele, iria pegar ele depois, ele Mas falasse eu não alguma tô falando nem Eu no também contexto acho de... que os escravos nem iam falar dos chefes deles, porque, tipo, a conjugação baiana, ela estava querendo igualdade racial, ela queria a liberdade dos escravos, entendeu? Sim. Eu acho que eles, por causa da pressão da coroa portuguesa, né, de Que entrar faria... nas casas, de verdade. ameaçar, ter muita morte, porque foi assim, foi um massacre, matou muita gente. E como quem começou essa revolução da conjugação baiana era pessoas do povo mesmo, eles não tinham como dar Verdade. segurança para os escravos que eles não iam ser mortos, que eles não iam bater neles, Mas não é sabe? nem só pelos escravos, eu tava falando mais em questão do povo mesmo. Mas eu entendi o ponto que vocês estão defendendo. Porque, tipo assim, os donos de escravos naquela época não eram negros também, né? Não eram... Eles eram daí? eles eram mais um pouco elite, né, no caso. É. Você quer falar alguma coisa? Porque a parte da Tatiana é bem voltada para isso, né? Só falando sobre o fato dos boletins não terem o nome de escravos, isso também meio que agradou as pessoas que eram da parte da sociedade que era escravagista, porque isso dava a eles uma segurança de que não havia no movimento nenhuma influência, sabe? Nenhuma influência, com algumas aspas. Então, acho que as principais diferenças entre as inconfidências é principalmente o povo que participou dela. Porque na Inconfidência Mineira foi mais a elite, né, como já foi falado, e o povo privilegiado, assim. Só que na baiana foi, tipo, mais o povão, sabe? Tipo, escravos, são os pobres, e também teve participação da elite, mas foi, tipo, mais o povo mesmo, tipo, a maioria era o povo. E eu acho que também, tipo, o que eles queriam em si, a Inconfidência Mineira era baseada, tipo, no ouro e nas dívidas. Tipo, eles estavam revoltados em questão da derrama, né, das dívidas. Mas a baiana tipo, outros princípios, né? Tipo, eles queriam livre comércio, aumento do salário dos soldados, abolir a escravidão, igualdade racial. Tinha, tipo, mais... Eles queriam proclamar a república, tipo, tinha mais coisas que eles queriam. Tipo, não era focado só neles, era, tipo, focado no geral, entendeu? Isso foi um grande divisor de águas, né? Sim, e a Inconfidência Mineira, eles estavam focados, tipo, mais neles em si. Tipo, eles não estavam pensando
no geral. no coletivo. E, eu acho que... A gente pode ver até pelas representações das imagens Eu que estão tava sendo falando, mostradas ali. A eu tava questão mostrando racial os é um slides pra minha mãe grande ontem, divisor de águas. e a gente tava vendo que, tipo, essa primeira imagem da direita, ela lembra muito a Santa Ceia, pra mim, na minha cabeça. Lembra muito a Eu ia Santa falar Ceia. isso agora. E de baixo, essa questão de, tipo, o cara orando antes Usar. dele ser morto, olhando pro céu, ele todo de branco, com essa bata branca, barba. E você vê como que ele foi morto e como que o carinha da primeira imagem ali de cima foi. Eu acho que essa Descartado igual lixo. foi, tipo, mais baseado na questão racial, assim. Eu acho que Tipo, foram... essa conclusão, né? Como que foi o desfecho de cada uma das histórias. Eu não sei se foi baseado diferente. na questão racial. Eu acho que foi influenciado. Eu acho que não foi só a questão racial, mas mais a questão poder, sabe? Na Mineira, as pessoas tinham muito mais poder, tinham muito mais influência. Na Baiana, não. Então, Portugal viu que eles não tinham tanta influência quanto na Mineira, e antes de que tivessem estopim, eles conseguissem que isso tivesse... Eles fossem perder, né, território, eles foram e mataram em massa, teve mortes em massa. E sim, você vê que em comparação com a Mineira, uma morte aconteceu. Na Baiana, várias aconteceram. Então você vê essa diferença. E um dos fatores, por exemplo, tipo, aqui morreram 4 pessoas e na Mineira foi só uma. E, tipo, só essa pessoa virou um herói nacional. E isso sim da questão racial, porque eu vi que também um dos motivos de eles não tornarem esses 4 heróis nacionais foi o racismo. Porque você pensa, tipo, no Brasil inteiro, a maioria é cristã, branca, privilegiada. Eles não queriam que Os seria próprios santos representados brancos. Tipo, eles não queriam que 4 pessoas negras teriam representatividade para eles. Mas, Tati, uma coisa que eu vi foi que essas quatro pessoas mortas foram só uma representação. Tem documentos não, comprovações históricas de que foi um massacre. Ninguém aguentava ficar na cidade. Era uma podridão, corpos jogados, cheio de urubu. Foi realmente um massacre, gente. Mas, enfim, eu acho que essa questão racial influencia demais. A questão elitista influencia muito. Isso que eu ia falar, porque, por exemplo, essa questão do massacre foi muito mais cruel, foi muito mais... Não vou dizer Tratado sofrido. como se fosse nada. Sim, foi, tipo, muito mais... Qual a palavra? A Inconfidência, ela mobilizou muita gente, desde a elite até os escravos, mas só os mulatos pobres que foram condenados e executados, entendeu? Então, tipo, eu acho que, real, tipo, a questão racial, tipo, influenciou muito aí. E, tipo, não só racial, né? Tipo, mas a classe social. O elitismo, como a gente tinha dito antes. Para mim poder dar uma introdução melhor, né, a gente tem que lembrar, recordar, né, na nossa mente sobre a independência do Brasil, né, que ela aconteceu em 1822 e ela se iniciou a partir de uma revolução liberal no Porto, e com isso levou ao rompimento entre Brasil e Portugal, né, porque o Brasil conseguiu a sua independência e não sendo mais dependente de Portugal e ter que mandar imposto para eles, pagar as coisas para eles, favores, deveres. E isso tudo aconteceu por causa de Dom Pedro I, né? Ele que conseguiu fazer que o Brasil fosse independente. E quando a gente olha a questão das inconfidências, tanto mineiras quanto a baiana, a gente percebe algumas coisas, algumas semelhanças, né? Que dessas inconfidências a independência puxou. Tipo, o comércio, né? A economia do Brasil que
a conjuração baiana queria, né, dependendo do livre comércio. E em relação à mineira, buscar uma economia melhor para o país, para ele se tornar independente, para ele se tornar produtor, porque naquela época tinha muitos produtos importados, né, para o Brasil. Vinha muito produto de Portugal para cá e com isso a gente ficava muito dependente do outro país. E eles queriam essa independência. E foi isso que aconteceu com a independência do Brasil. A gente conseguiu essas independências que as inconfidências lutaram. Por mais que igual a igualdade racial, a liberdade dos escravos demorou bastante para acontecer, mas foi acontecendo aos poucos, né? A partir do pontapé que Dom Pedro I deu. Bom, tudo isso que a Raquel pontuou contribuiu para a independência do Brasil. Todas essas inconfidências também acabaram enfraquecendo o poderio da coroa portuguesa sobre o Brasil, porque o povo já vinha se rebelando muito, então eles adiaram o inevitável. Nós também vamos cantar o hino da independência agora. É isso. Acho que remete muito, né, essa questão da independência. As duas, mesmo que independentes, querendo só a independência do Estado, foram aquele foguinho para o começo do estopim de toda a Revolução. Porque sempre tem a palha inicial, gente. Nenhuma revolução começa com paz. Exatamente. E é isso. E aí hoje a gente tem o hino da independência, que é quase como um... faz parte. Eita, voltei sem querer. E a gente vai cantar ele agora. Pra gente brasileira, longe lá, temos serviço, Bom, gente, esse foi o nosso trabalho, onde explicamos um pouquinho sobre as inconfidências e como elas atuaram no processo de independência do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por assistir até aqui. Também gostaríamos de mandar um recado para o nosso professor que tanto amamos e nos despedir com Saudade. Avante!